Uma boa noite pra vocês, né? E o que eu vou soltar pra vocês é os sonhos que eu tive com Jesus. Vou soltar 3 sonhos pra vocês. Só, meus amores, não fico mais educada não, né? Uma boa noite pra vocês, bom sábado, bom descanso. Vou soltar 3 sonhos pra vocês nesse vídeo. Os 3 sonhos que eu tive com Jesus, que tá todo baseado nas Santas Escrituras. Eu solto as Santas Escrituras para que vocês não haja dúvida, entendeu? Para que vocês creiam e vocês o quê? Vocês estejam vigilantes, porque Cristo está voltando. Cristo está voltando. O primeiro sonho eu vou soltar para vocês e vou ler as Santas Escrituras. Por quê? Porque está escrito. O sonho está escrito, entendeu? Detalhes do sonho, como eu vi Cristo, está escrito. Então, por isso que eu solto para vocês, entendeu? Porque Cristo adverte. Em todo vídeo meu eu vou botar, eu vou colocar algo para vocês, um versículo que Cristo adverte. A obra dele que ele quer realizar após a vinda, a obra que Cristo quer realizar, ele próximo a vir não vai ser impedida não, vai ser de jeito nenhum, vai ser feito o que ele quer, porque sempre foi assim, agora que não vai deixar de ser, né? Vou soltar o sonho para vocês e vou confirmar. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Eu via Jesus completo, via os cabelos dele, via as vestes dele, só não via os pés dele porque tá em cima das nuvens. E eu olhava pro lado direito dele, tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava ver de tanto anjo. Quando eu tirava a vista de Cristo e dos anjos, que eu olhava pra terra, eu já não estava dentro da minha casa não, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando para baixo. E eu via a rua de uma ponta a outra, ela rachada, com a rachadura aberta. E lá no começo da rua, meu filho estava caminhando, andando para frente. E quando eu tirava a vista do meu filho, eu olhei para o cemitério. E eu olhando para o cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. O que é que eu tenho para dizer para vocês? Quando eu vi Cristo, e no momento que eu já estava suspensa do chão, eu já não estava mais nessa terra. Para que vocês entendam, essa rua rachada, tudo está escrito nas Santas Escrituras sobre os detalhes do meu sonho, porque eu falo para vocês por detalhe, entendeu? Agora eu vou soltar o versículo para vocês verem, ó. Vou ler para vocês aqui em Mateus. Mateus 24, ó. Então, é Mateus 24, versículo 30. Então apareceu no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Tá vendo aí? Eu confirmei, eu falei para vocês que eu vi Jesus em cima das nuvens. Olha esse versículo. Vocês estão vendo esse versículo? Ó. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem. Vocês vão ver Jesus no céu. Igualmente eu vi Jesus, vocês vão ver. E muitas pessoas vão se lamentar. Por quê? Porque tá tendo oportunidade, tá tendo chance. E estão o quê? Jogando fora. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Igualzinho eu vi. E igualzinho vocês estão prestes a ver também. Sobre a rua rachada, eu disse para vocês que eu vi a rua rachada, eu vou soltar outro versículo em Apocalipse 7. Apocalipse 7, ó.
E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. No livro do Apocalipse, versículo 12. Só que não terminei ainda vou terminar. Essas mesmas coisas que eu tô lendo aqui, tem lá no livro de Mateus, aquele que eu li pra vocês, o primeiro. Vocês veem que um grande tremor de terra é o que? Um grande terremoto, que é justamente na vinda de Cristo. Por isso que Cristo pede que a gente esteja preparado quando Ele vir. Vou continuar. E vocês prestem atenção. Vou ler do início de novo desse versículo. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Preste atenção que a vinda de Cristo vai ser no sexto selo. E o sol tornou-se negro como um saco de sigilo. A lua tornou-se como sangue. Encerrei esse versículo para vocês. O dia do Senhor vai ser o que? Com destruição. O dia da vida dele vai ser com destruição. Os que ficarem na terra, então, eles vão ser o que? Como Cristo falou, eles têm que procurar se salvar, né? E aqueles que se salvar, perder lá a sua vida, né? Porque tá escrito, entendeu? Ó, o que eu tô falando pra vocês, eu vou ler, não vou ficar falando não, ó. O versículo 15. E os ricos, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todos livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas, e dirão aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. É no dia da vinda dele. Aqui, ó, as pessoas foram se esconder aonde? Nesse versículo 15, está dizendo que as pessoas foram procurar, no dia da vinda de Cristo, foram procurar o que? Refúgio nas montanhas, nas rochas e nas montanhas. No versículo 15 fala que as pessoas vão se esconder, procurar canto para se esconder nas montanhas e nas rochas e nas montanhas. Olha o dia do Senhor como é que vai ser terrível. As pessoas têm que prestar mais atenção, ó. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá escapar desse dia? Aqui está dizendo que tanto os reis, os grandes, os ricos, poderosos, os tribunos, nenhum deles escaparão. Para vocês verem o tamanho da ira do nosso Deus no dia da vinda dele, entendeu? Eu vou encerrar para vocês por aqui sobre esse sonho do arrebatamento. Eu vou soltar agora o próximo sonho e vou soltar as Santas Escrituras juntamente com o sonho. Sobre os versículos que eu falei para vocês que eu ia falar, sobre o sonho do arrebatamento, eu já soltei para vocês, que é justamente essa passagem aqui inteira. Ela fala justamente da vinda. Lá em Mateus também a mesma coisa. Em Mateus também a mesma coisa. Fala o quê? Não só em Mateus, tem outra parte também da Santas Escrituras também que fala sobre a vinda dele. Deixa eu ver se eu pego para vocês para soltar. Olha, eu vou explicar para vocês algo aqui. Eu não vi as pessoas subindo do cemitério para vocês verem como essa visão é a visão do arrebatamento. Eu vou ler para vocês para que vocês compreendam. João 6, o versículo 40, ó. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Por isso que eu digo para vocês, aquelas pessoas subindo do cemitério é justamente o que é a vinda de Cristo.
Eu vou soltar para vocês o outro sonho. Eu vou soltar outro versículo que eu falei, e é aqui em Lucas, é Lucas 21, para confirmar mais uma vez o sonho do arrebatamento para vocês, para que não haja dúvida, vocês não duvidem. Ó, na tua Bíblia, Lucas 21, eu tô falando sobre a vinda de Cristo, porque Cristo já tá voltando. Ó, e também tô soltando os sonhos, entendeu? E então, olha, é Lucas 21, versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para acima e levantai as vossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque esse mundo tá horrível. Vocês veem esse versículo? Esse aqui é Lucas, confirma a mesma coisa que está falando em Mateus. Que quando nós vemos ele em cima das nuvens, então, Cristo já não é tempo mais de... A gente já tá o quê? Já tá para ir para o céu. Porque primeiro, né, ele vai fazer o quê? Como eu li para vocês. Aquelas pessoas que estão mortas, ele vai tirar do sepulcro. Igualmente eu vi no sonho, né? Agora, eu vou pro outro sonho. Deixa eu marcar aqui. Eu marquei aqui, agora eu vou lá pro livro do Apocalipse para poder soltar o outro sonho para vocês. Eu solto o sonho da confirmação das escrituras, para que vocês o quê? Escute e compreenda, entendeu? Porque tá escrito, ó. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus descendo uma rua, por cima da calçada. Ele vinha descalço por cima da calçada, com a coroa de espinho na cabeça, todo sujo de sangue. Era uma rua de ponto de comércio, os comércios estavam tudo fechado. E ele vinha sozinho. E não tinha um pé de pessoa no meio da rua. E quando eu vi ele, eu tava de costa para ele. Quando eu vi ele, eu me virei, corri, fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me acordei. Vou contar para vocês outro detalhe desse sonho. Quando eu abracei Cristo, quando eu me virei, que eu vi Cristo completo dos pés à cabeça, ele todo sujo de sangue, com a coroa de espinho na cabeça, quando eu vi ele, o pano que eu traspassa na cintura dele estava da cor de vinho do sangue dele. E quando eu abracei ele, ele tampou a cabeça e ele limpou daqui até aqui a ponta do joelho. E do joelho para baixo ele tampou. Ele tampou daqui para cima, ele tampou a cabeça daqui para cima e tampou do joelho para baixo. E daqui até a ponta do joelho aqui, até acima do joelho, ele limpou. Ficou bem limpinho o corpo dele. Que foi justamente para me abraçar ele, né? Ele se limpou, eu abracei ele, entendeu? Quando eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto, eu me acordei, entendeu? É o que eu tenho para dizer para vocês. Quando eu me acordei, eu peguei e disse assim: Senhor, o que é que tu quer me dizer com esse sonho? Eu não tô entendendo nada. Aí eu comecei... É porque tem coisas que eu não gosto de falar para vocês, porque eu caso da incredulidade das pessoas que não agrada a Deus, né? Eu comecei a perguntar as coisas a Cristo. Senhor, me explica o que é que tu quer me dizer. Aí ele coloca letras no céu para mim ver. E eu vejo as letras, eu venho procurar na Bíblia qual é o livro que ele quer que eu leia. Aí eu vim começando a ler para poder entender o sonho. E esse sonho eu entendi que é justamente o que está escrito no livro do Apocalipse. E não é só aqui no livro do Apocalipse, é no livro do Apocalipse e lá no livro de Cantares. Ó. Ele não estava sozinho no meio da rua, era uma rua de subida, ele estava descendo a rua, para vocês verem. Ó, vou começar logo do versículo 3 para que vocês compreendam. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Cristo elogiou os trabalhos dos pastores, dos sacerdotes, mas Cristo... Eu vou continuar lendo para vocês. É melhor do que eu ficar falando. Ó. Tenho, porém, contra ti. Cristo tem algo contra o quê? Contra os líderes da casa dele. Por isso que eu vi ele sozinho no sonho. Entendeu?
Ó, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Mesmo, mas deixaste o teu primeiro amor, como assim? O primeiro amor é o id dele. O que foi que ele fez com os discípulos? Ele reuniu os discípulos e saiu em cidade, aldeia, pregando o evangelho. Isso eu posso mostrar para vocês nas outras escrituras. Mas vou primeiro terminar aqui. Ó, olha o que ele pede. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ele está pedindo para que essas pessoas, o que são condutores de ovelha, comecem a fazer as primeiras obras que ele fez com os 12 discípulos dele, entendeu? Ó, lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres. Cristo está dizendo o quê? Que vai tirar do teu lugar o teu castital. E está dizendo que se tu não se arrepender, né, ele vai vir sobre ti. Então, por isso que aquele último sonho que eu falo isso só para os pastores têm até raiva de mim, né? Mas o que eu posso fazer? Que Cristo me concedeu o sonho é para mim soltar para você. Vocês gostando ou não, eu entrego a mensagem dele, entendeu? Ainda nem deu entregar a mensagem dele, tá escrito, entendeu? Agora eu vou pro livro de Cantares, para poder... Quando eu vi Cristo sozinho, eu peguei assim, Senhor, tu tá abandonado no evangelho porque eu não vi tu com ninguém. Será que é isso que fizeram contigo? Abandonaram o teu id? Se abandonaram o teu id, Senhor, eu não vou te abandonar, não vou ficar contigo pregando o evangelho. E é isso que eu fiz. Desde quando ele apareceu para mim nesse sonho, que eu prometi a ele, isso foi uma promessa que eu fiz ao Deus de Israel, que eu ia ficar com ele pregando o evangelho até o dia dele me tirar dessa terra. E essa promessa ninguém atira de mim, porque eu fiz foi a um rei. Eu fiz foi a um Deus que existe lá no céu, não foi a um menino na face da terra, entendeu? Que faz as promessas e quebra. Eu acho completamente diferente, entendeu? E o que é que eu vou fazer? Eu disse a ele, Senhor, só me ajuda, porque tu sabe que mal eu sei ler. Eu estudei só até a quarta série. Não, quarta não, eu estudei só até a segunda. Aí eu comecei, depois de velha, eu comecei a estudar a terceira e a quarta série. Só que chegou o período da pandemia e eu parei, né? Eu vim pra minha casa e os colégios fecharam. Então, de lá pra cá, nunca mais voltei. Eu aprendi a ler o suficiente para me ler a Bíblia. E o que foi que Cristo fez? Cristo apareceu no terceiro sonho para mim, mostrando que estava comigo nas redes sociais pregando o evangelho. Aí o que é que eu faço? Eu chego para as pessoas, entrego o cartãozinho do canal onde eu prego a palavra de Deus, né? Que eu solto os sonhos e solto a palavra de Deus referente ao sonho. É só isso que Cristo pede de mim. E outra coisa que Cristo pede também, que eu exalte vocês. Entendeu? Para que vocês o que? Se santifiquem para ele, porque ele vai vir buscar um povo santo. Se nós estivermos com falha perante a ele, então nem da terra nós sairemos, né? Então, a mensagem de Cristo, mas eu solto, entendeu? Eu solto. Eu não vou pegar preço, não. Jonas pagou um preço, porque Deus mandou ele e ele disse, ele foi para outro canto, entendeu? Vocês sabem da história de Jonas, eu não vou pagar preço, não, entendeu? Eu solto mesmo. Ó, como eu falei pra vocês, né? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não falei pra vocês que eu ia mostrar a vocês? Glória a Deus. Tá aqui, ó. Cristo me mostrou o nome Seara no céu. Ouvindo o meu trabalho, de tarde, Senhor, às 5 horas, ele me mostrou o nome no céu, Seara. Sabe o que foi que eu fiz? Eu disse assim, Senhor, já tá escurecendo. E eu vou gravar e quando eu chegar em casa eu vou ver o que é que tu quer me dizer com esse nome, porque eu não sabia nem o que era Seara. E sabe o que foi que eu fiz? Eu gravei, eu acho que eu já até apaguei esse vídeo, não era nem pra ter apagado. Não tem canal que eu já soltei ele, que eu fazia em 2 canais, agora eu tô fazendo só num. Eu acho que eu ainda tô com esse vídeo, acho que eu vou soltar ele pra vocês. Ele me mostrou o nome Seara no céu. E eu vim olhar aqui, que é justamente o que eu tô falando com vocês no vídeo. Que é a gente ficar pregando o evangelho. O Cristo às portas e as pessoas com negligência perante a ele. Vou ler pra vocês, ó. Pra vocês verem o que é que Cristo fazia, o que é que essas pessoas podem fazer. Naquele tempo, não tinha o quê? Naquele tempo...
Cristo não tinha o quê? Nem um jumentinho para poder andar em cidade, aldeia, pregando o evangelho. Ele ia a pé. Para trazer essa palavra aqui para nós. Ele trouxe essa palavra aqui para nós, andando a pé. No sol quente, meio dia andando a pé no sol quente. Sem comida, sem água, né? Se lembra do poço lá que ele pediu água a samaritana, né? Então, vou ler para vocês, ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele. É isso aqui que ele está pedindo lá no livro do Apocalipse para que as pessoas voltem a fazer. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Aqui já está explicando qual é a falha que está acontecendo. O que é que Cristo fazia? Cristo sai em aldeia pregando o evangelho. É isso aqui que é o amor. E não existe mais não, entendeu? Nas Santas Escrituras está falando que os pastores estão se apacentando a si mesmos. Bora lá pro versículo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Por isso que lá no livro do Apocalipse está escrito. Eu vou mostrar porque eu gosto de mostrar. E também eu vou confirmar a pessoa que Deus, né, a levantou para estar com vocês até o último dia, ó. Mas quando vê isto, vou ler o livro para vocês, ó. Ezequiel 34 e o versículo 33, que eu vou ler para vocês, ó. Falando sobre eu que tô falando com vocês, ó. Mas quando vê isto, eis que está para vir. Vocês sabem que Cristo está para vir, né? Eu tenho certeza absoluta que ele tá para aparecer em cima das nuvens, igual tá escrito, entendeu? Ó, repetir para vocês. Mas quando vê isto, que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Vocês sabem que Cristo está para vir. Só que Cristo, lá no livro de João, como eu já soltei para vocês, tem alguém com vocês. Porque ele falou, Cristo falou que ia deixar uma pessoa com vocês vivo, um discípulo dele vivo com vocês até o dia da vinda dele. Vocês acham que Deus quebra promessa? Deus nunca foi homem para quebrar promessa, né? Agora, bora sobre a parte da exaltação, ó. Sobre esse sonho que eu tive com Cristo. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Vocês sabem que não tem aquele templo lá em Israel, não existe mais, né? Então, e vocês sabem também que aonde tem ovelha, ovelha que tem condutor, essa palavra é para vocês. E eu jamais vou calar minha boca. Deus disse para mim que é para me falar com vocês, que eu sou trombeta na terra. Então, vou soltar. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo. Tá vendo aí? Olha o que está escrito lá no livro do Apocalipse. Ele tem algo contra os pastores. Continuando. Não, olha o que ele disse, ó. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Olha o que foi que ele falou. Vou encerrar para vocês aqui. Entendeu? Por quê? Porque estão com negligência perante a ele. Ainda bota o quê? Ainda quer passar o pano por cima. Quer guardar. Não pode guardar não, entendeu? Ele mandou alertar, eu tô alertando, entendeu? Porque acima de todos está ele, entendeu? Eu jamais vou calar minha boca para agradar a ninguém. Eu prefiro milhões de vezes agradar o Deus de Israel, entendeu? Nem que eu padeça, nem que eu pereça, mas a ele eu agrado, entendeu? Porque assim diz o Senhor Jeová: eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Sabe por que Deus está dizendo que ele mesmo vai buscar as ovelhas dele? Porque as pessoas que ele deixou responsável aqui na face da terra não estão fazendo o que ele está pedindo.
Entendeu? Eu vejo a negligência, e mais algo, e a desobediência, porque tenho certeza que eles enxergam, todos eles enxergam, entendeu? Vê o quê? O que foi que Cristo fez? Tem coisas que me dói a minha alma quando eu vejo. Cristo, quando ele saiu do templo, quando ele estava no templo, que ele viu aqueles cambistas vendendo comida não, vendendo pássaro, né? Eu troquei até a palavra, né? Vendendo boi, ovelha, pombas, né? Lá no campo para servir de sacrifício. O que foi que ele fez? Primeiro ele quebrou tudo e botou aquele povo para correr. Do mesmo jeito tá acontecendo nas portas da igreja dele, nas portas da casa dele, tá acontecendo. E ele disse, ainda vou soltar esse versículo para vocês, porque isso, se aquela pessoa que fala com a verdade, essa pessoa se sente, entendeu? Por quê? Porque eu sinto, porque ele sente, eu também sinto, entendeu? Ora, fala da palavra dele, mas o que? Não a cumpre, não a bota. E eu vou ler, mas eu vou ler. Olha o que foi que eu vim da igreja agora. Olha o que foi que eu vi na porta da igreja. Na porta da igreja, o que eu vi, eu vou ler pra vocês. O que eu vi na porta da igreja, ó. E aqui, os pastores, as pessoas ignoram isso que eu vou ler pra vocês agora, ó. Mas se ele tivesse assim, com certeza ele fazia tudo de novo. E vocês iam odiar ele a ponto de querer crucificar ele de novo, né? E tendo feito um chicote de cordeiros, lançou todos fora do templo. Também os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambidores e derrubou as mesas. Isso dói. Quando eu vejo isso na frente da casa dele. Na porta da casa dele. Isso é o que? Uma afronta perante a ele, entendeu? Vou continuar, não vou parar não. Ó. E disse-lhe ao que vendiam pombas: retira daqui estes, e não fazes da casa de meu pai casa de venda. Eu vi isso aqui quando eu saí agora, e eu vi, na porta, comeu do corpo dele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Comeu do corpo dele, bebeu do sangue dele e passou por cima do que estava escrito. Hipócrita. Ai de vocês, meus amores, porque quem vê as coisas de Deus, que põe em prática, é difícil elas aceitarem isso, entendeu? E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estes, e não fazeis da casa de meu pai casa de venda. Isso dói. Isso dói, entendeu? Primeiro, nós estamos na igreja, nós estamos cumprindo tudo que Deus está mandando. Glória a Deus. Eu vi hoje, entendeu? E quando eu vou soltar um sonho para falar com as ovelhas dele, você não pode, desse jeito que me recebeu. Não, isso é para ti. É só eu que sou ovelha dele? Presta bem atenção. Quando a gente quer falar, soltar um sonho que eu tive com Cristo, eu sonhei com Cristo, o sonho do arrebatamento para todas as pessoas. A pessoa chega e me proíbe. E aceita isso aqui, na porta da igreja. E me proíbe de eu soltar um sonho para que Cristo tá voltando para alertar as ovelhas. Mas isso aqui que tá escrito, ele passa por cima. Entendeu? E louva a Deus com a boca e come do corpo dele, ainda bebe do sangue dele. É bom que eu vou lá pro livro do Apocalipse, que é o livro da sentença. É porque dói. Cristo tá me segurando para mim não chorar. Eu vou ler para vocês Apocalipse, ó. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por causa disso que está acontecendo. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta.
Olha o que é que Cristo vai dizer para ele. Ele disse que rico sou e rico estou enriquecido, né? Mas olha o que é que Cristo vai dizer para ele, ó, perante a face dele, ó. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E Cristo agora vai te dar um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Tá vendo? Olha o que foi que Cristo falou aqui. Mais para baixo ainda fala mais coisa, ó. Eu a repreendo e castigo todos quanto amo. Quando tá no castigo, quando tá na P, ai meu pai me ajuda, ai meu pai me ajuda. O que foi que tu não fez com ele aqui na terra, né? Eis que eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se põe zeloso, arrepende-te. A mensagem está entregue para vocês. Sobre o quê? Essa parte aqui, esse sonho, glória a Deus. Esse sonho que eu soltei para vocês agora, do sacrifício de Cristo, foi para os pastores mesmo. Porque Cristo está em ar de vomitar vocês da boca dele. Porque vocês conhecem a palavra de Deus. O que eu acabei de ler aqui no livro do Apocalipse para vocês, e no outro livro, vocês conhecem. Mas vocês o que? Vocês têm prazer em pisar em tudo que ele fala. Vocês sentem prazer. Entendeu? Desobedecer. Entendeu? A pessoa sendo crente, vendo uma coisa dessa, ainda aceita. Então, tem outro sonho para me soltar para vocês.